dia. Eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. Você conhece alguém que tem uma gagueira? Ou tem uma surdez leve, uma dificuldade de falar? São problemas que parecem pequenos para quem não sente, mas com certeza quem tem um problema sabe a importância que ele tem na qualidade de vida. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouco mais sobre todos esses probleminhas, entre aspas, foi o doutor Victor Figueiredo, que é fonoaudiólogo. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui com você, nessa entrevista, a fim de levar a comunicação para as pessoas, levar informação que as pessoas tanto precisam. É exatamente esse o objetivo, levar informação, que eu sempre digo, essa é a nossa obrigação aqui, levar informação. Eu falei desses problemazinhos assim na abertura de uma gagueira. Às vezes a gente fica até fazendo gracinha, né? É o famoso bullying, hoje é bullying, antigamente era brincadeirinha, hoje é bullying de verdade. Com quem não está ouvindo direito, essas coisas que parecem tão insignificantes no dia a dia, para quem não sente, pode afetar muito a qualidade de vida de quem tem, né, doutor? Com certeza, Na verdade, a gente sabe que a comunicação, ela transformou sociedades, Nós só estamos aqui hoje devido à comunicação. Então, a comunicação tem um papel importantíssimo na sociedade. Se a gente não trata a comunicação como é para ser tratada, isso causa prejuízos na formação, no desenvolvimento. Então, temos que dar atenção à comunicação. Com certeza. E a gente, levando esse problema na brincadeirinha, ele pode vir a se tornar um problemão. O certo é você procurar um especialista logo cedo. Mas quando a gente não tem essa percepção, por exemplo, o gago, vamos pegar o gago. Sim. A gagueira. Sim. Só uma curiosidade, antes de eu fazer a pergunta, que quem canta não gagueja? Isso aí é uma crença de muitas pessoas, Mas algumas pessoas até gaguejam cantando também. Então, assim, dependendo de como é essa gagueira, as pessoas podem gaguejar até cantando. Então vamos tirar essa história de que quem é gago, quando canta, não gagueja. Pronto, gagueja em qualquer situação. Sim. Mas quando você não procura o especialista logo cedo, quando os pais não percebem muito fácil, acham que aquilo é uma coisa, probleminha do filho, e deixa para tratar isso bem mais tarde, sempre vai ter uma solução, sempre vai ter um jeito de reverter o problema? Com certeza, Os estudos avançaram muito, A profissão avançou muito e hoje em dia, independente da idade, você pode procurar o profissional fonoaudiólogo para estar ajustando sua comunicação, melhorando esses padrões comunicativos. A gente sabe que existem profissionais da voz, como é o seu caso, Então, as pessoas que trabalham com a voz também precisam dessa atenção, porque verdade. a voz sofre com isso, É um instrumento de trabalho. Sem a voz, não se trabalha. Pois é, no nosso caso, que a gente usa essa voz o tempo todo para falar o tempo todo. No meu caso, eu não canto. Mas quem canta, por exemplo, que usa muito as cordas vocais e de uma intensidade bem maior, bem acima do que ela permite. A gente vê casos até, parece que o Zezé de Camargo, que teve problema nas cordas vocais. Você pode, de alguma forma, até perder a voz, não pode? Exatamente. Então, é por isso que hoje é muito comum a gente ver os artistas, tendo o fonoaudiólogo, ao seu dispor, para tratar esses problemas e prevenir também, possíveis lesões, porque essas lesões acabam comprometendo o trabalho, então elas deixam de trabalhar por isso. Tem que ter um afastamento por conta disso, isso é muito prejudicial até para os ganhos financeiros dessa pessoa, porque ela vive disso. Ela pode se afastar, como ela pode ter uma mudança na voz. No caso específico, ainda pegando o Zezé de Camargo, você vê que ele era, a característica dele era aqueles agudos que você não entendia como ele conseguia, Mas para fazer um agudo daquele, você, vamos dizer, exige muito das suas cordas vocais. E isso, com o passar do tempo, também pode levar a problemas. Com certeza, A gente vê que todas as pessoas têm um padrão anatômico diferente, O dele propicia ele a ter esses agudos também, Então, assim, falam muito da questão do dom, Então, assim, ele nasceu com essa característica e por isso desenvolveu também nessa capacidade de cantar, Mas as pessoas, elas vão avançando na idade e a voz modifica naturalmente. Isso. Assim como o nosso corpo, Quando a gente é jovem, a gente corre para um lado e para o outro, mas depois de um tempo a gente tem começa a desacelerar também. A voz acontece isso também. A voz envelhece? Envelhece também. Porque a musculatura, A musculatura, ela vai envelhecendo, a gente vai ficando mais lento, Então o padrão vai mudando. Então, o Zezé de Camargo, além do problema que ele teve, ele está envelhecendo também. Então, a soma disso leva uma modificação na voz. Aí não tem jeito não, Só tem a prevenção, no caso, Você ir tratando desde cedo. Desde cedo. E aí vai do assessor dele, em relação à questão de música, modificar alguns tons,
para poder ele conseguir alcançar determinadas notas e conseguir fazer um show de forma confortável. Pois é, porque a gente fica pensando, por exemplo, agora no carnaval, um artista que pega um trio elétrico, que passa horas e horas em cima do trio elétrico, todo o tempo ali exigindo muito da voz. No outro dia ele tem que dar um padrão, minha voz não ia saindo, viu? Não ia articulando bem a palavra. Tem que dar uma pausa nisso para que haja uma recuperação da voz. Exatamente. Vamos comparar, né, esses artistas com os jogadores de futebol, né? Imagina que é uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo há uma intensidade de jogos. Então, a mesma coisa acontece no Carnaval, há uma intensidade de shows, né? Até mais de 1, 2, 3 shows, sim, né, sim. no mesmo dia. Então, nesse momento, ele precisa ainda mais do fonoaudiólogo para estar acompanhando, né, e evitando os possíveis problemas. Olha, só essa palavra fonoaudiólogo já é um teste para a gente falar direitinho, né? Porque articular as palavras também não é uma coisa assim muito simples, não, né? Às vezes a gente sai comendo um S aqui, um M ali, né? Aí a palavra, por exemplo, 120. Em vez da gente dizer 120, a gente acaba dizendo 120. Né? Isso é um problema de articulação ou é só um costume mesmo? Às vezes tem uns vícios de linguagem, né? Então as pessoas acabam falando as palavras juntando, né, algumas sílabas, né? Então, assim, tem um vício de linguagem, né? E tem os problemas que estão São envolvidos com a problemas fala. mesmo, né? Vamos pegar a surdez agora. A surdez, eu acho que com o tempo, você vai mesmo, vai perdendo a audição. Isso é uma coisa natural, que vai acontecer com todo mundo ou não necessariamente? Tem gente que pode ir escutando direitinho até o final da vida. Isso também depende muito dos fatores que ele vai estar exposto. Exemplo, né? Quem se expõe a medicações que são ototóxicas, né, que são aquelas que afetam a audição, Eu já ia perguntar o que é podem, ototóxico. né, levar, né, a um dano auditivo e elas perderem a audição por conta disso. Também essa exposição prolongada a ruído. Então, aqueles trabalhadores que trabalham em ambientes ruidosos e não utilizam um protetor auricular, eles podem sofrer, né, futuramente com esses danos auditivos, né, e ter uma diminuição da audição. Então, assim, uma série de fatores podem levar, né, a esses prejuízos. Tem questões genéticas também que podem levar, né, a uma alteração auditiva, né? Temos alterações que são genéticas, né? Mas se a gente cuidar bem da audição, a probabilidade de ter uma audição saudável na terceira idade também é muito boa. Então quem trabalha, por exemplo, assim, serralheria, quem trabalha com uma furadeira, se não se cuidar, está meio comprometido já oficialmente. Exatamente. Um exemplo disso, vocês já viram que quando a gente vai para algum evento que tem uma música muito alta, um show, quando chega em casa a gente sente o ouvido tampado, zumbido. Então isso já é uma prova que há um dano auditivo ali ocorrendo. Aquele dano ali foi temporário, mas se eu permanecer naquele dano, isso aí acaba sendo permanente e a pessoa desenvolve realmente uma deficiência auditiva permanente. É porque, por exemplo, se você vai para um show, você está só ouvindo lá de longe. O DJ que está ali com aquela música todo o tempo no ouvido, com vários decibéis acima, então ele pode mesmo ter um comprometimento mais tarde. Exatamente. E vira até um conflito, né? Porque imagina só, ele precisa escutar para poder produzir, né? O músico também, né? E ele precisa se proteger. Então, assim, o adequado é que ele se expôs àquele ruído, né, aquela música alta, ele tem um descanso no outro dia, né? Cuide da sua saúde como um todo, alimentação, evite a medicação sem a prescrição médica, porque isso pode levar ele a ter um dano cada vez mais rápido. Com certeza. Vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, não vou dizer que a gente vai cuidar do ouvido nem da gagueira agora, não. Nós vamos tomar um cafezinho, uma água e vamos continuar conversando. É só um minutinho, volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre problemas de comunicação, sobre gagueira, sobre surdez, sobre todos os problemas que envolvem a dificuldade de comunicação. E eu estou conversando aqui com o Dr. Vitor Figueiredo, que é fonoaudiólogo. E a gente estava falando desses cuidados. Mas vamos pegar um outro ponto dessa dificuldade de comunicação. Aí a gente está só falando dos problemas que vieram de alguma... Mas algumas pessoas já nascem com dificuldade de comunicação. Vamos pegar, por exemplo, a pandemia. A pandemia deixou a gente meio trancadinho em casa há uns 2 anos, né? Isso. As crianças dessa época, elas tiveram uma dificuldade de socialização com outras crianças. Isso, de alguma forma, pode ter gerado um problema, doutor, nessa possibilidade ou nessa facilidade de comunicação? Exatamente, com certeza, né? A gente sabe, assim, que a criança, ela não desenvolve automaticamente. Ela precisa de estímulos. Então, se eu deixo de dar estímulos a essa criança, isso vai gerar um prejuízo na comunicação dela, no desenvolvimento da linguagem oral, né?
linguagem escrita também, né? A gente sabe que as formas de comunicação, né? Tem a parte oral, tem a parte escrita. O entender também é uma forma de comunicação, tanto que eu estou falando com você agora aqui, você está entendendo, eu estou lhe entendendo também. Então, assim, essa pandemia acabou deixando as crianças trancadas em casa com os pais, né? As escolas suspenderam as atividades e, querendo ou não, 2 meses, 3 meses, 6 meses, isso causa um prejuízo na comunicação. Sem essa socialização, né? Exatamente. Isso causou um prejuízo, vamos dizer. Não é que causa, não. Isso causou mesmo um prejuízo, né? Causou um prejuízo. De lá para cá, por exemplo, você com a sua experiência de fonoaudiólogo, tem percebido que crianças dessa época, que deixaram de ir à escola, procuram hoje mais um especialista para tratar disso? Aumentou bastante, né, a procura por fonoaudiólogo após a pandemia, devido a essas questões também. Porque, querendo ou não, as mulheres não deixaram de ficar grávidas nesse momento e algumas tiveram ficaram até mais, né? Estavam em casa. Então, assim, muitas, né, tiveram filhos na pandemia, né? Outras crianças estavam pequenas na pandemia e deixaram de ter os estímulos. Então, isso causou um prejuízo enorme. Então, psicólogo, fonoaudiólogo, então, foram profissionais que foram muito requisitados na pandemia e após a pandemia também, porque os prejuízos foram muito grandes. Pois é, aí a gente pega o autismo, que precisa de uma comunicação muito diferenciada e delicada para se fazer entender. Nesse caso, o fonoaudiólogo também pode dar esse suporte? O fonoaudiólogo é um dos principais profissionais que tratam, né, o paciente que tem, né, o autismo. Né? Por quê? Porque o autismo causa prejuízo na comunicação, na socialização. Exatamente. Então, assim, o profissional da comunicação, que trata a comunicação, é o fonoaudiólogo. Então, percebemos que aumentou o número de autistas, mas não pelo fato de que algo está causando isso, mas porque os diagnósticos estão cada vez mais avançados. A gente consegue detectar cada vez mais, né, essas pessoas que têm, né, esse transtorno. Eu gosto dessas observações porque, por exemplo, vocês aumentou o número de autistas. Eu acredito até que não. Aumentou a identificação das pessoas que tinham estavam dentro desse espectro e às vezes ficavam camufladas por qualquer outra situação, não é isso? Exatamente. Então, procure um especialista que você já sabe que você precisa de uma orientação, não digo de tratamento, mas precisa de uma orientação. E essa orientação, esse tratamento hoje, a gente, há um tempo atrás, por exemplo, a gente achava que o fonoaudiólogo era uma coisa assim mais para gente rica, para gente que tinha dinheiro para acessar esse tipo de tratamento, tipo dentista, essas coisas assim. Mas hoje a gente pode dizer que já é um serviço acessível, doutor? É um serviço acessível, a gente tem tanto no privado quanto no público. A gente sabe que a profissão ela foi sancionada na década de 80, né? Em 1981. Né? Então, assim, é um período curto, né? Ela é nova, estamos passando de 50 mil profissionais em todo o Brasil, então ainda é um número pequeno, né? Verdade. Mas a gente sabe que hoje em dia várias faculdades, né, estão formando profissionais da fonoaudiologia e isso está ajudando muito a população. E já é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, né? Já o tratamento, sim, a gente não tem desculpa para não ir, né? Exatamente, temos no sistema, como eu falei, né, tanto no privado quanto no público também. Né? Por exemplo, se eu achar que meu filho ele não está se socializando bem por conta de consequências de longo prazo por conta da pandemia, essa coisa toda, o que pode me levar a achar que ele está tendo um problema? Já que eu sou leiga, eu não tenho a sua visão, a sua percepção de um problema, como é que eu posso identificar? Na verdade, assim, os pais, né, são os principais responsáveis por identificar, né, em muitos casos, porque eles estão em contato direto com a criança. Né? Então, assim, se você perceber algo acontecendo com seu filho, né, ou com algum parente seu, algum amigo, né, encaminhe, porque é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Ele vai fazer uma avaliação e vai ser constatado se há um problema ali ou não para ser tratado. Então é importante você levar, né, ao profissional. Isso, o fonoaudiólogo, o psicólogo, né, fisioterapeuta, o médico, tá? É importante esse acesso. Porque tem crianças, por exemplo, que elas custam a falar. Tá? Tem menino que fala cedinho, tem outro que fala muito mais tarde, mas aí a gente pode botar na conta de, não, meu filho não está falando porque o processo dele é mais demorado. A partir de quantos anos, mais ou menos, dá uma indicação de que tem alguma coisa errada e que a gente precisa de um especialista? Essa comparação até, né, é inevitável, né, porque geralmente as mães se encontram e começam a comparar, né, seus filhos, né, e ver, não, aquele dali está diferente, aquele dali parece que ele está mais avançado. Então, assim, surgem essas dúvidas. Então, assim, se você tiver dúvida quanto a isso,
procure o profissional fonoaudiólogo, né, que hoje em dia está de fácil acesso. E ele vai avaliar e vai lhe dizer e vai lhe orientar também. Em nem todos os casos a gente vai fazer um tratamento, mas a orientação é importante também. Pois é, não precisa achar que tem o problema. Se só percebeu, já procura, já vai. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor, porque a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce e, com isso, ter um melhor prognóstico. As pessoas hoje já têm consciência disso? Muitos já se tem, né? A televisão, o rádio, né, ajudam muito nisso, né? Mas algumas também carecem dessas informações. Então a gente percebe, por exemplo, no interior do estado, que muitas pessoas deixam de procurar o serviço por falta até de equipamento que não se tem no município, né? Isso. Por falta de profissional também que não se tem no município. Mas assim, a televisão, né, o rádio tem levado essa informação a eles. E eles têm vindo, né, para outras cidades que acabam ajudando, né, a identificar esses problemas. Pois é, eu acho que a dificuldade de quem mora mais distante da capital é exatamente essa, o acesso ao serviço. O serviço existe, mas nem sempre esse acesso está facilitado, né? Exatamente isso. Então a gente precisa começar por alguma porta. Vai numa unidade básica de saúde, pega um encaminhamento, vai percorrendo um caminho que às vezes pode ser longo, pode ser difícil, mas é o único caminho a percorrer, né? E hoje em dia a saúde, né, ela trabalha de forma multidisciplinar. Então, todos estão conectados, a fim de causar o quê? O benefício para o paciente. Sim, sim. Então, o médico acaba encaminhando para o fonoaudiólogo, e nisso vai se tendo uma conversa para poder, né, esse paciente ter esse benefício. O benefício da saúde, o benefício da melhora, né, o benefício de estar integrado na sociedade, de parar de ter, por exemplo, um bullying, às vezes na escola, por conta dessas questões comunicativas. Pois é, quando a gente vê aquela marchinha de carnaval, aquele gag, eu não posso nem falar que é, né? Porque é meio pesada a música, né? Mas assim, quando a gente escuta, parece engraçadinho, mas é um problema e só quem sente sabe o que ela representa. Então, para melhorar a qualidade de vida, gente, é preciso procurar um especialista. A gente não sabe, né? Por exemplo, eu sou jornalista, eu jamais saberia cuidar do meu filho nessa situação, né? Então, a ideia é sempre procure um médico, sempre procure um especialista, porque como ele falou, o caminho pode ser facilitado através da intervenção de vários profissionais. Então você vai chegar no profissional certo com toda certeza. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui e por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, obrigado de coração, e eu estou à disposição, e eu digo à população, procurem, em caso de dúvidas, o fonoaudiólogo. Pois é, procure. Se não acertar nem chamar essa palavra, fonoaudiólogo, procure o fonoaudiólogo, que ele vai lhe ajudar a falar. Muito obrigada, brincadeirinhas à parte, muito obrigada. Bom dia e obrigado mais uma vez por estar aqui. E para você também, um bom dia. Que você tenha um dia sem gracinhas de gagueira, de surdez e que tenha uma qualidade de vida sempre através da informação. Tchau e até a próxima.